Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Programação Orientada a Objeto, comigo, professor Aloysio. Vamos lá, então, vamos trabalhar o assunto hoje, encapsulamento, tá? Hoje, é sobre isso que é a aula de hoje. Bom, encapsulamento, pessoal, é um dos quatro pilares da orientação a objeto, tá? Da Programação Orientada a Objeto, que a gente viu até agora. A gente viu herança, ou melhor, vamos um pouquinho antes, né? A gente viu abstração, e a abstração permite com que você abstraia, que você filtre informações do mundo real para criar, modelar suas classes, né? Modelar suas classes e colocar só o que interessa na sua solução, sua modelagem. A herança, né? Que é a capacidade de fazer com que uma subclasse herde características de uma superclasse e com isso consiga estendê-la. Polimorfismo, que é a capacidade do mesmo método, né, uma função, ou seja, o mesmo código, ter comportamentos diferentes de acordo com o objeto que foi instanciado. Tá? Vários, morfismo, né, relativo à forma. Várias formas, vários comportamentos diferentes. E agora, encapsulamento. Tá? Então, o encapsulamento permite que você esconda os detalhes, tá, de uma classe, os atributos, métodos vão ficar internos, protegidos contra modificação externa indevida, que você não quer. Então, você impede que, por exemplo, a propriedade específica seja atingida, ou melhor, seja alcançada. Então, imagina, por exemplo, um carro, né, um automóvel, que para você dirigir, você não precisa, você não precisa conhecer o funcionamento interno de um carro, né, do motor do carro. Você só tem que conhecer as interfaces, os inputs e os outputs, ou seja, o que eu dou de entrada? Eu girar a chave, essa é a minha entrada, o que eu tenho de saída? O start, a ligação do motor, né? Então, se eu estou com calor, eu aperto um botão do ar-condicionado, né? Se ele é analógico ou digital, regulo o quanto eu quero. Eu não preciso saber internamente como é que vai funcionar o sistema, né? Do ar-condicionado. Simplesmente eu sei que eu tenho que apertar a informação que eu tenho que passar e o retorno que eu tenho é a temperatura esperada, desejada, tá? Bom, e por aí vai, tá? Outro exemplo, né, que a gente pode citar, quando você está dirigindo, você tem os sistemas de pedais, né? Então, se eu tenho, desculpa, eu tenho, por exemplo, a embreagem, né? Os carros mais antigos eu tenho embreagens, onde eu piso nela, engato uma marcha, né? Começa a acelerar e soltar a embreagem. Então o carro começa a andar. Eu não preciso saber como é que o motor funciona por dentro, como é que é o sistema de embreagem, como é que eles se conectam, né? Para isso funcionar. Em alguns carros mais novos, né? No sistema carro automático, não tem nem mais a embreagem, né? Simplesmente tiro, tiro a alavanca lá do P, engato, né, a marcha lá, e aí começo a acelerar e o carro vai saindo, tá? Eu quero que ele pare e simplesmente freie. Então, o funcionamento interno do motor, eu não preciso saber se é um motor a combustão, se é um motor elétrico, se é um motor a vapor, não faz diferença nenhuma para mim. Claro que só na hora de abastecer, mas para dirigir, né? Questão de só apenas dirigir, eu só preciso conhecer as entradas e as saídas, ou seja, os comandos que eu dou e a resposta que eu recebo. Assim é com a orientação a objeto. Tá? Uma maneira de fazer isso, tá? De conseguir encapsular, propriedades, métodos, etc., é utilizando modificadores de acesso. Tá? Bom, quais são os modificadores de acesso que eu tenho aqui em Kotlin? Eu tenho public, private, protected, internal. Tá? Public vai ser visível, por exemplo, uma propriedade declarada com public vai ser visível em todo lugar, na classe toda, então pode ser exposta, ser acessado externamente. Private, que é privado, só dentro da classe, tá? Então pode ser um método, uma propriedade que eu não consigo acessar externo.
Depois, protected. Protected é parecido com private, só que tem uma extensão. Além de eu conseguir enxergar isso dentro da classe onde eu codei, as subclasses, ou seja, quem herdar dessa classe onde tem uma propriedade ou método com protected, vai conseguir acessar, alcançar esse recurso. Tá? E internal. Internal é visível em todo o módulo. Nós vamos ver um exemplo do que é o módulo, como fazer isso, como compartilhar a partir do módulo. Tá? Desculpa. Perfeito. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui com public. Tá? Vamos acessar aqui o Android Studio. Vamos criar aqui. Só um instantinho, só pausar aqui o ar-condicionado. Pronto. Bom, vamos lá. Eu vou criar uma classe nova. Até vamos imaginar que eu tenha uma classe carro, tá? Para a gente aproveitar os exemplos. Class carro, tá? Cria uma classe simples, e essa classe vai ter duas propriedades: modelo, tá? E velocidade. Então, var modelo, tá? Eu quero string e velocidade. Velocidade vai ser inteiro. Começava com 0. Bom, qual é o tipo modificador? Qual que é a visibilidade dessa propriedade? Dessas propriedades? É public. Por quê? Porque não estou vendo public, private, nada aqui. Porque, por padrão, quando eu declaro uma propriedade, um método, se eu não colocar nenhum modificador de acesso, por padrão ela é public, como se eu já tivesse colocado assim, public e public, tá? Toda aula eu bato nesse assunto, então tudo que aparecer como cinza aqui, né, no Kotlin, que na IDE, é sinal que é redundante, que eu não preciso colocar, tá? Se eu quiser, eu posso remover, não é obrigatório, ó. Modificador de visibilidade redundante, ó, remova, pronto. É a mesma coisa como se tivesse public. Então, esse cara vai poder ser acessado. Se eu vier aqui, por exemplo, criar uma classe, um objeto carro, né? Um instanciar lá, um objeto da classe carro. Nossa, coloquei 3 R's agora que eu vi. Vamos corrigir isso, né? Tá, está instanciado agora. Consigo acessar carro.modelo, ó. Por exemplo, busca carro.velocidade. Eu acesso, né? Tá 10 por hora. Ele é acessível. Vamos colocar aqui, então, então, por que ele é acessível? Porque ele é público, é public. Vou criar um método também, né, chamado acelerar. Então, vou lá, fun, acelerar, né? Coloca como public. Então, public, acelerar. Vou passar como parâmetro aceleração, tá? Parâmetro aceleração, que vai ser inteiro. E aí, o que eu faço? Ó, velocidade mais igual aceleração. Ou seja, velocidade igual velocidade mais aceleração. E vou dar um print para mostrar qual velocidade todo momento. Então, vamos colocar aqui ó, o modelo, né? O dólar ajuda. O modelo, tá? Por exemplo, Fusca, no caso, Kombi, uma Ferrari, né? Está acelerando vamos colocar agora a velocidade. Então, dólar, velocidade, km barra h, km por hora. Ok. Então, vamos chamar aqui, ó.
carro, acelerar 20, né? Depois vamos acelerar mais 30. Vamos rodar para ver isso funcionando. Será que deu certo? Vamos esperar ele buildar, né? Tá buildando aqui o projeto pela primeira vez aqui. Vamos aguardar. Só um pouquinho. Bom, perfeito. O que aconteceu? Ó, mostrou as duas invocações, duas chamadas ao método acelerado. Trouxe aqui, ó, Fusca acelerando a 20 km por hora e depois acelerando a 50 km por hora. Deu certo, funcionou. Perfeito. Bom, ok. Então, o que eu fiz aqui? Eu implementei um método chamado acelerar, onde eu modifico a velocidade. Tá? E aí eu imprimo, inclusive, a velocidade onde que eu estou no momento, que eu estou imprimindo no momento. Só que, como a gente viu, a velocidade ela está pública. Tá? Vai ser pública aqui, né? Então, eu consigo acelerar. Então, basicamente, eu poderia vir aqui, ó, colocar carro, ponto, velocidade igual a, sei lá, a 15, tá? Eu alterei ela sem passar por método algum, tá? Mexi na velocidade do carro. Percebo que agora eu tenho valores diferentes, porque partiu de 15. Bom, isso quer dizer o quê? Talvez eu tenha um comportamento indesejado aqui. Eu não quero que quem for consumir, utilizar a classe carro, né? Se estiver empacotada aí como biblioteca, etc., que ela acesse diretamente isso. Vamos até fazer o seguinte, ó. Criei uma segunda classe aqui, um segundo arquivo, perdão, chamada teste carro, só para a gente validar essa velocidade. Até agora a gente está fazendo sempre no mesmo arquivo. Vou fazer em outro aqui, ó. Vamos de novo criar uma classe. Vamos criar a classe carro, igual carro. Vamos dizer agora que esse carro é um ponto modelo, uma Kombi, e esse carro, ponto, acelerar, Kombi acelerou, acelerar 35 km por hora, tá? Rodando ela aqui, vou tirar aqui o breakpoint. Pronto, Kombi acelerando a 35 km por hora. Funcionou. Então, de novo, você vier aqui, um vídeo de carro, vou chamar de Kombi, né? Um pouquinho mais interessante. Beleza. Kombi, ponto, velocidade, eu acesso aqui também, tá? 11 km. Mesmíssima coisa, né? Aparece que acelerando a 46 km por hora. Bom, eu não quero que seja visível. Eu quero encapsular, eu quero esconder essa propriedade. Carro quer deixar essa propriedade velocidade dentro do capô, ou seja, escondida no carro, dentro da classe carro. O que eu faço? Venho aqui e torno a propriedade velocidade privada. Então, vem aqui como private. Tá? A partir de agora, notem que você não consegue, ó, não pode acessar a velocidade. É privado em carro, ou seja, não pode mais. Só para a gente confirmar que também em teste carro não aparece, você não consegue. Então, se eu limpasse e tentasse novamente acessar a velocidade, ó, ele não existe aqui, não está disponível. Tá? Só quando ela é pública. Tá? Com isso, então, eu consigo esconder. Tá? Então, a partir de agora, a gente já não acessa essa propriedade velocidade. Ela se tornou privada, não está mais disponível para a gente. Tá? Uma outra maneira de fazer isso, né, que a gente poderia implementar, colocando, também dá para colocar, lembra que a gente costuma fazer? Vou comentar aqui. A gente costuma fazer a classe carro, copiar aqui. E vou colar aqui, tá? Só para a gente aproveitar. Depois eu desfaço. E vou modificar aqui, ó. A classe carro, vou passar um construtor para ela, tá? O construtor vai ter o modelo, tá? Então, vamos lá. Val
modelo, né? De um jeito diferente, tá bem? Igual velocidade. É igual 20 inteiro. Tá? Ok. Bom, para começo de conversa, tá dando erro aqui, porque eu não consigo mudar. Val é imutável, então vou manter velocidade como var, ou seja, uma variável mutável. Tranquilo. Eu não consigo acessar mais modelo. Então, por quê? Porque eu estou passando o modelo aqui no meu construtor. Então, vou declarar aqui. Tem um Fusca. O que está faltando aqui? A velocidade. Inicializar ela com 0. Faz sentido eu inicializar a velocidade se ela está zerada, né? Talvez não faça sentido, né? Acabei de criar o carro. Então, posso, por exemplo, deixar ela como uma propriedade padrão, default. Então, vem aqui e coloco que ela começa com 0. Nossa, coloquei errado aqui. Igual a 0. Então, eu posso omitir a velocidade aqui, que ela já vai começar zerada, né? Posso tirar aqui a vírgula e pronto. Mais limpo o meu código. Tá, perfeito. Então, o código limpo aqui tem o modelo e velocidade. Tudo bem. Mas aqui, ó, ainda eu consigo acessar. Você vê aqui, ó, carro. Como que pessoal esse carro? Vou mudar aqui. Para Fusca. Tá? Ok. Eu posso dizer que o Fusca aqui ainda, Fusca, opa, ponto de velocidade, está acessível. Tá? Por quê? Porque quando eu declarei aqui no meu construtor, ele está como público, é como se tivesse assim, ó, public. Tá? Vamos dar um enter aqui. Quando eu criei as propriedades, os parâmetros aqui, é como público. Tá? É a mesma coisa. Bom, e se eu quiser, porque ele fica como privado, é a mesma coisa. Coloco aqui como private. A partir de agora, a velocidade no acesso. Tá? Então, eu posso ter, isso quer dizer que eu posso ter no meu construtor parâmetros, propriedades que vão ser públicas ou privadas, qualquer outro tipo. Tá? Você consegue impedir, modificar o acesso dele também no construtor. Tudo bem? Então, aí a gente já não acessa, né? Já não acessa essa propriedade do construtor aqui. Ó. Se eu tentar invocar aqui o Fusca, agora estou caindo em fã, né? Ponto velocidade já não tenho mais, tá? Está inacessível, porque eu modifiquei o acesso através do private. Desculpa. Perfeito. Tá. Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos adicionar mais um método aqui, um método privado, tá? Chamado, vamos dar mais complexidade para a nossa classe. Adicionar um método privado chamado injetar combustível, tá? Então vem aqui, ó, private fun, injetar combustível. E aí eu vou passar aqui um print ln, que vai ser um método privado, ou seja, só vai ser acessível dentro da classe, né? Então, injetando combustível. Ok. Então, se eu vier o Fusca aqui tentar acessar, pronto. Injetando nem aparece, não está disponível. Tá? Claro que se eu removesse, aí apareceria. Tá? Consigo injetar. Ótimo. Então, vou voltar aqui. Não tá, agora ele está privado. Perfeito. Funciona, né? Tá aí, como é que... Se eu não consigo acessar, vou colocar aqui, né? O construtor vazio. Bom, onde que eu vou utilizar a injeção de combustível? Normalmente, quando eu estou acelerando, eu vou chamar a injeção de combustível. Então, vou chamar aqui, ó, injetar combustível. Tá? Vou rodar e vamos testar. Acelerei 2 vezes, vamos acelerar uma vez só, né? Acelerar uma vez só 30 por hora e vamos ver ele funcionando.
Ok, então antes de aparecer a mensagem Fusca acelerando, eu estou injetando combustível. Por quê? Porque aqui dentro de acelerar, antes de acelerar, eu injeto combustível e eu acelero, tá? Isso é um processo interno, então, né, o método interno da minha classe carro. Eu não quero que eu permita que o meu objeto injete e acelere, tá? Simplesmente acelera. Essa complexidade, essa separação de atribuições, né, de tarefas, ficam separadas em dois métodos distintos: acelerar e injetar. Sendo que injetar simplesmente chama, o que acelerar simplesmente invoca aqui internamente. Então não faz sentido lá no meu escopo do meu projeto permitir que o injetar ficasse visível, tá? Acessível. Ok, perfeito. Mundo maravilhoso, tudo perfeito, né? Feliz contente aqui. Só que, vamos fazer uma pequena modificação agora, né? Vamos dizer que eu vou trabalhar com carro, né? Vamos voltar aqui, ó. Modelo anterior, declarar aqui. Vou fazer um pouquinho diferente. Vou tirar do construtor. Tirar do construtor só para exemplificar aqui, tá? Só para ficar simples, tá? Vamos retornar aqui. Tá? E vou modificar. Essa classe carro agora não vai ter mais o carro. O carro vai ser abstrato. Até colocar aqui com abstract. Podia ser open também, tá? Lembrando que uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Tá? Se você quiser que fique abstract, eu coloco. Não quer dizer que eu não quero mais permitir que você instancie objetos da classe carro. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estender, tenho que herdar. Então, vem aqui, crio a classe, por exemplo, Fusca, tá? Classe Fusca. Oxe, fazer aqui. Classe Fusca, tá? E aí, tá, perfeito. Então, você vem aqui, criar uma classe Fusca, funcionou. A partir desse momento, não faz sentido, não faz sentido eu ter... Vou deixar como open, tá? Só para facilitar a vida aqui, em vez de abstrato. Não faz sentido eu ter um instanciar um objeto da classe carro, que eu quero ter algo concreto. Fusca, uma Ferrari, uma Kombi, etc. O que está reclamando aqui? Porque Fusca não tem esse método. Eu tenho que fazer o quê? Herdar. Faço 2 pontos, herdou de carro. Tá? Não estou passando nada no construtor, o construtor está vazio. Tá? Outra coisa que não faz sentido é ter um modelo. O modelo é a própria classe. Vamos tirar daqui. Tá? Então, vou mudar aqui. Tirei. Perfeito. Vamos testar se funciona. Vamos rodar. Isso, ó, injetando combustível e acelerando 30 km. Tá. Eu posso ter mais de uma classe. Vamos ter uma segunda classe aqui. Ó. Eu posso deixar ele vazio, não tem necessidade, porque eu não implementei nada ainda. É uma classe Ferrari, né? 2 pontos, carro. Ok, então tem uma Ferrari e tenho um carro, um Fusca herdando de carro. Então, vou declarar aqui também uma igual Ferrari, igual Fusca não, Ferrari. Isso. E aí, Ferrari, ponto, acelerar a 100 por hora. Ok. Vamos executar e vamos verificar o que aconteceu. Ó. Fitando combustível, acelerando a 30, fitando combustível, acelerando a 100. Ok. Está tudo muito igual, né? Agora vamos pensar um pouquinho. O sistema de injeção de um Fusca antigo, né? Um Fusca clássico, é igual a de uma Ferrari? Nem no meu sonho, né? Totalmente diferente. Bom, a princípio, o básico que ele pode ser o Fusca seria injetado tem injeção dele pelo carburador, injeta combustível pelo carburador, e o Ferrari teria uma injeção eletrônica. Tá. Então, ele está aqui no injetar. Então, eu posso fazer o quê, pessoal?
eu posso colocar um open aqui, se funciona, colocar um open para eu poder reescrever o método. Está reclamando aqui, ó. Fazer não aberto. Tá bom, vamos deixar assim como está. E vamos ver. Vamos ver aqui no Fusca. No Fusca, que é a minha classe, vou tentar reescrever. O método injetar combustível também aqui, ó. Override, que é para escrever, para injetar combustível, né? Vamos mexer? Não dá certo. Por quê? Ó, porque não é open, tá? Teria que ser tornada pública. Tá? Tá, mas eu não quero que fique público, tá? Tem um problema. Eu não quero que ele fique público para que eu consiga acessar para injetar, e eu quero que ele fique acessível nas subclasses, classes que estão herdando de carro. O que eu tenho que fazer então? Trocar o modificador. Ao invés de usar private, eu vou usar o protected, né? Vamos conferir aqui, ó. Protected. Por que protected? Porque vai ser visível dentro da classe ou subclasses. Então, a partir de agora, eu continuo não expondo o meu método, né? Está encapsulado, mas agora ele pode ser visível na subclasse. Tá? Faltou o quê, pessoal? Faltou alguma coisa aqui, hein? Ó, vamos até fazer na mão aqui. Então, como ficaria para ele poder ser sobrescrito? Tem que ser protected e open, tá? Tem que ser aberto. Protected para deixar ele escondido, encapsulado e acessível em subclasses, e open para poder sobrescrever. Ótimo, perfeito. Então, o que eu faço? Venho aqui agora, ó, consigo sobrescrever. Tá escrito já, mas se eu quiser colocar aqui, ó, override, já aparece a função injetar combustível, tá aqui disponível. Tá invocando o super nesse que eu quero. Vamos modificar aqui, ó, print ln, vamos colocar aqui. É um Fusca, então vamos deixar assim, ó. Fusca injetando combustível no carburador. Não, né? No carburador. Ok, vamos rodar, vamos ver se funciona. Pronto, agora já tem um comportamento diferente. Ó. Fusca injetando combustível no carburador. E a Ferrari, ó, ainda está com método, né, entre aspas, genérico. Então, vou reescrever, sobrescrever o comportamento também. Eu venho aqui também, overriding, injetar combustível, né? Deixa ln. E aí eu coloco aqui. Ok, mensagem vai ser uma Ferrari, né? Vamos modificar aqui. Injeção de combustível. Injeção eletrônica de combustível. Eletrônica de combustível. Tá? Então, o que eu fiz? Modifiquei, reescrevi o comportamento. Então, tanto o Fusca quanto o Ferrari reescreveram o comportamento e injetar combustível nas suas classes, né? Aqui nas suas classes. Como é que isso foi possível? Porque eu deixei como open o método e deixei como protected. Só a subclasse consegue acessar. Tá? Então, só elas vão conseguir reescrever. Não conseguiria criar um método, sei lá, bicicleta, tá? Se eu criar uma classe chamada bicicleta e reescrever, não vai ser possível, tá? Claro, eu teria que herdar, né? Aí faria sentido. Vamos lá, então acelerou, vamos rodar, vamos executar. Pronto, vamos lá. Então eu tenho agora, vou puxar um pouquinho assim, Fusca injetando combustível no carburador, acelerando a 30 km por hora, Ferrari, injeção eletrônica de combustível, acelerando a 100 km por hora. Então, eu tenho comportamentos distintos, tá? Implementados através da reescrita, sobrescrita do método. E eles ficaram, além de tudo, eles continuam, ó, a Ferrari aqui, ponto, injeção eletrônica não aparece, nem para o Fusca, né? Para o Fusca, ponto, injetar combustível não aparece. Então, o método ficou encapsulado
e, ao mesmo tempo, disponível, visível para subclasses. Então, com isso, a gente atingiu o nosso objetivo inicial, né, que era tornar acessível, porém encapsulado, tá? Usando o Open. Bom, ok. Então, a gente viu Public, Private, Protected, que a gente acabou de testar, e agora, por último, o Internal. Como que isso funcionaria? Tá? Vamos pensar da seguinte maneira. Imagina, né, que aplicações modernas, você pode fazer dividir uma aplicação, um projeto em módulos, tá? Como, por exemplo, o Uber, a Fuji e outros aplicativos, onde você tem uma aplicação voltada para a empresa e outra para o consumidor, para o usuário, passageiro, etc. Por exemplo, o Uber, né? Eu tenho aqui o Uber, ele tem um aplicativo, o iFood, né? O iFood tem lá um aplicativo para o cliente, o cara que quer fazer encomenda, pedir delivery, e para o restaurante, que quer se cadastrar no sistema e disponibilizar seus serviços, a entrega dos seus, sua hamburgueria, do seu restaurante, sei lá, churrascaria. Será que tem churrascaria delivery? Não sei. Tá? Por exemplo, vamos olhar aqui no caso do Uber, ó, o aplicativo lá na loja do Google. Então, o Uber, para o passageiro, tem uma carinha aqui, ó, de eu abro, ó, posso pedir uma viagem, enviar um pacote, chamar uma moto, reservar o horário, etc. Tá? Se eu abro esse modo, essa aplicação para passageiro, eu tenho, então, esta visualização. Tá? Então, para mim, para o usuário. Tá? E se eu quiser ser um motorista, eu quero fazer um bico, complementar minha renda, ou só trabalhar com isso, eu posso pegar o Uber Driver, né, que é o motorista. Então, notem que vai ser diferente as características, a função do aplicativo. Então, o driver vai aparecer, por exemplo, aqui, ó, a opção de você aceitar a corrida, chega uma notificação, tem alguém perto de mim querendo fazer uma corrida, vai aparecer lá quanto você vai receber, quanto tempo vai levar para você chegar lá, né? Por uma via ou por outra, se aceita ou não essa corrida, tá? Perfeito. Então tá, mas você pode pensar, mas são dois projetos diferentes. Pode criar o aplicativo A, o aplicativo B e implementá-los. Tá, é uma abordagem possível. Só que imagine você que você vai ter bibliotecas, funções, né? Comportamentos que você possa, recursos que você possa compartilhar, que sejam comuns entre o aplicativo do motorista e do passageiro. Tá? Aí faz sentido, tá? Faz sentido você criar um projeto único e modularizar esse projeto. Tá? Então vamos fazer isso. Então, como é que eu faria? Porque é um projeto chamado carro de aplicativo, tá? E vou criar os módulos. Então vamos lá. Então vou sair desse projeto que eu estou aqui, ó. Então, Close Project. Criar um projeto novo, né? Vou criar com isso aqui. A gente está no Android Studio. O Android Studio permite que você crie projetos para telefone, tablet, para relógio, para TV, para carros, né? Vamos ficar aqui no telefone e tablet. Então, vamos usar aqui, ó, criar uma empty, uma activity vazia, ó, empty views activity. Uma activity no Android é uma classe que representa uma tela. Ela é dividida em duas partes. A parte do código, que é o comportamento, e a parte da visual, que são os arquivos XML lá, que são as telas. Dá para você usar outras formas de fazer, mas o clássico é este, tá? Então vamos lá. Desculpa. Perdão. Vamos lá. Então vamos colocar. Vamos chamar de. Vamos fazer Fatec Uber, né? Vamos de Fatec Uber. A linguagem Kotlin, vamos deixar aqui com Android 8 mesmo, e dar um finish. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar, vamos pular aqui,
começar a criar um projeto. Deixa eu minimizar aqui, tá? Para mim, do aplicativo. Demora um pouquinho, porque ele está buildando, está construindo o seu projeto, tá? Notem que eu estou aqui usando a perspectiva project, tá? E quando eu tiver terminado de importar todas as dependências do projeto, ele muda a dependência, perdão, ele muda a perspectiva dele para Android, ó, já revisou isso, tá finalizando aqui, tá? Perfeito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, ele está exibindo aqui fechei sem querer aqui. Aqui, vamos olhar. No projeto eu tenho aqui manifesto, onde vão ser as configurações do arquivo XML, Kotlin Java, onde vai aparecer a classe inicial aqui, tá, do projeto. Não precisa se atentar com isso, preocupar, tá? Mas basicamente aqui ficaria o comportamento, classes Kotlin, né? Que é uma classe especialista inclusive está criando uma classe main que herda de app Compact Activity. É uma classe que vai ter tudo implementado já para você conseguir construir uma tela, os comportamentos da tela. Ou seja, você não precisa reinventar a roda, você já utiliza aqui. Aqui isso, comportamento de Kotlin Java. Aqui em Res eu tenho o layout, tá? Que é a parte visual. Então, posso, por exemplo, até aparecendo aqui, né? Vir aqui nos atributos, modificar. Em vez de colocar como Hello World, colocar aqui passageiro, para deixar um pouquinho mais em evidência. Vou modificar aqui, deixar ele em negrito, centralizado. Vou mudar o tamanho da fonte para 34. Tá? Só para... Beleza. Ok, mas por que eu estou fazendo isso? Só para você saber que a gente tem no projeto um aplicativo. Tá. E o que tem a ver isso com interno ou com módulo? O aplicativo, dentro do projeto, aqui no Visual Studio, é um módulo. Isso aqui, esse símbolo, esse app aqui, é um módulo, tá? Dentro do módulo, eu tenho todas as características dele. Esse Gradle Script aqui, que é o referente ao Gradle, que é o gerenciador de dependência do projeto, ou seja, o cara que vai ver se está tudo certo, se tem bibliotecas, se tem coisas a serem importadas, preparadas no projeto. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o nome desse projeto aqui, desse módulo aqui do projeto. Ó, aparece como Java módulo aqui, tá? Então, botão direito, eu vou vir aqui, ó, abrir módulo settings, né? Open módulo settings. Eu consigo verificar aqui o meu módulo, ó, e as dependências dele, ó. Tem um monte de dependência aqui, tá? Então, de novo, qual módulo que eu tenho? Só tenho um, esse aqui. Então, vamos, diz que ia mudar, né? Então, como é que eu faço? Ó, Shift F6 ou botão direito, Refactor, Rename. Eu posso só renomear o diretório ou renomear o módulo inteiro. Vou renomear o módulo. Vou chamar ele de minúsculo passageiro. Pronto. Terminou de renomear. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um projeto que tem um módulo passageiro, que é um aplicativo. Tá. E como eu disse, eu consigo criar mais de um aplicativo dentro do mesmo projeto. E o aplicativo fica dentro do módulo, tá? Então, entenda que posso ter 3, 4 módulos, ou seja, 3, 4 aplicativos no mesmo projeto. Tá bom. Então, a gente imagina que a gente tem lá o aplicativo, voltando aqui. Então, esse seria o do passageiro, tá? Ó, imagina que é do passageiro. Vamos criar o aplicativo, o módulo do motorista. Como é que eu faço isso? Botão direito, agora sim, ó, Open Módulo Settings, tá? Vem aqui, ó, em módulos, dou mais, vou colocar. Como é que eu vou chamar ele? Motorista. Motorista, tá? Esse é o nome da aplicação e o nome do módulo. Kotlin, Android 8, tá? Vamos manter como estava. Vamos criar aqui uma empty view, uma tela vazia. Podia criar sem activity nenhum, não tem necessidade. Vamos criar aqui e vou dar um finish. Só aguardar você construir. Vou dar um OK.
Vou limpar isso aqui. Tem necessidade, ou é só por força do hábito, tá? Então, ele criou aqui, ó, um segundo modo motorista, tá? Ó, passageiro. Então, esse é o aplicativo passageiro, esse é o aplicativo motorista. Os dois estão dentro do mesmo projeto. Perfeito. Então, se eu olhar aqui, ó, por exemplo, questão só das telas, ó, no motorista, eu tenho aqui, ó, no layout, eu tenho essa activity.xml, que é o arquivo que vai representar a parte visual da tela. Tá? Tá como Hello World ainda aqui, ó. Se eu olhar aqui no passageiro, eu tenho um outro projeto, um outro layout, que vai representar a tela do passageiro, tá? Então, aqui é e o outro é do motorista. Então, eu seleciono aqui. Vamos mudar aqui para motorista. Certo? Precisaria fazer isso aqui? Não, é só para você ver que ele tem, são projetos, na verdade, totalmente diferentes. Então, tem aqui o motorista e tem o passageiro. Um fica dentro de um módulo, aqui fica dentro de outro módulo. Inicialmente, eles não se conversam, tá? São módulos, são aplicativos distintos. Perfeito. Tá sendo aplicativos distintos, como eu falei, eu poderia ter criado em projetos distintos. Desculpa. Mais ou menos, né? Como eu mencionei, eu queria fazer o quê? Compartilhar recursos, tá? Compartilhar recurso. Bom, como é que eu faria isso? Criando um terceiro módulo. Criar mais um terceiro. Vou chamar ele de, só para simplificar a nossa lógica, recursos, né? Então, vou adicionar aqui, ó. Vem aqui, ó, Open Module Settings. Eu tenho os módulos aqui, né? Ó, tenho 2 módulos. Vou criar um terceiro, ó. Ok. Então, mais, tá? Vou chamar ele de minha aplicação, recursos, tá? O nome do módulo vai ser recurso. Android 8, Kotlin, mais alguma coisa? Opa, não, tá errado. Eu não quero criar um terceiro aplicativo. Eu quero criar um recurso. Então, o que eu faço? Venho aqui, ó, em Android Library, biblioteca Android, tá? Agora sim, vou chamar de recursos. Só um instante. Ok. Então, a gente consegue visualizar 3 módulos. Notem que eles são diferentes. Tem o desenho aqui, ó. Aqui é aplicativo. E aqui parece uma pilha de livros, né? Então, se eu voltar aqui no módulo Settings, eu vejo que é diferente, ó. Não tem nada a ver aqui o jeito que eles estão construídos, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Ok. Que recurso que eu teria, então, que eu compartilharia entre eles? Imagina que o motorista e o passageiro vão ter um usuário para logar no sistema. Eu poderia criar uma classe aqui dentro, ó, chamada usuário. Então, vem aqui, ó, novo, Kotlin class file, class usuário, tá? Está criada a classe. Essa classe, tá? O usuário vai ter uma propriedade chamada nome, tá? Vai ser do tipo string. O que mais? Vai ter um ID, tá? Tem um ID, perdão, var ID inteiro, tá?
Deixa eu colocar um menuzinho aqui só para saber que não está instanciado. E vai ter um método, chamado calcular. Deixa eu ver, não lembro como é que eu coloquei aqui. Deixa eu ver, vamos avançar um pouquinho. Calcular o preço da corrida, eu quero saber quanto vai custar. Então lá, calcular preço da corrida. Tá? Beleza, então vou colocar alguma coisa aqui só para indicar que eu estou calculando. Calculando corrida. Preço corrida. Tá? Ok. Eu posso até criar aqui internamente uma classe de teste aqui, ó. New content class file teste interno, tá? E vou testar. Também. Consigo criar uma variável usuário aqui? Tipo usuário? Consigo. Funcionou. Então, eu posso vir aqui, ó, usuário.id igual a 1. Que mais? Estou fazendo aqui. Estou achando que eu estou em Java. Usuário.nome igual a fulano, tá? E aí, usuário ponto calcular preço da corrida. Funciona? Vamos ver? Está buildando aqui, tá? Como é a primeira vez que ele está buildando esse projeto, ele demora um pouquinho aqui, que eu errei aqui. Rodei como teste. Ah, funcionou. Tá, tinha alguma coisa que não tinha se preparado ainda, funcionou. Tá? Posso até colocar, hein, só para ficar melhorzinho, né? O nome da pessoa, né? Vamos colocar aqui, ó. Sumir um pouquinho, então. Tá muito grande. Dólar, o que? Nome, né? E vamos testar. Então, fulano calculando o preço da corrida. Beleza, funcionou. Bom, eu consigo, então, fiz aqui um teste interno, né? Porque eu estou dentro do recursos, mas quem vai usar isso aqui é o motorista e o passageiro, tá? Então, vamos lá vir aqui, por exemplo, o passageiro, que é o usuário dele, e aqui em algum lugar, ó, new, content class file, né? Teste passageiro. Tá? Escrevi errado, mas tudo bem. Ó. Nem vamos copiar aqui do teste interno, só para acelerar a nossa vida. Né? Deixa eu mudar aqui, ó, Shift F6, está me incomodando aqui o A maiúsculo aqui, não quero que fique assim. Ok. Pessoal, não aparece, tá? Eu não consigo acessar o usuário. Adicionar dependência. Como é que eu preciso adicionar uma dependência? Como assim? O recursos, essa classe usuário, ela está dentro de onde? Está dentro do módulo recurso. Imagina como se fosse uma caixa separada. Então, tem que acessar, é um projeto separado, né? Digamos só, algo separado. Então, o motorista não enxerga passageiro, que não enxerga recurso e vice-versa. Então, o que eu faço? Ó, venho aqui, por exemplo, passageiro, venho aqui na Open Modules Settings, tá? Então, tá aqui os módulos, estão aqui. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma dependência, tá? Marquei, ó, troquei de módulo para dependência. Aí aparecem as dependências. Quais são as dependências que eu tenho aqui, ó? Activity, Core, são coisas do Android, tá? Material, isso aqui é para quer dizer, design, material design do Android. Vem aqui, ó, vou dar um mais, adicionar uma dependência. Posso adicionar uma biblioteca, tá? A library de dependência é uma biblioteca, por exemplo, do Google, da Microsoft, etc., que seja externo, que você vai baixar no repositório.
Se jar a AR aqui dependency é um arquivo local. Você tem um arquivo, uma biblioteca que você construiu, que você baixou e que você quer adicionar aqui. Ou um módulo. O que é um módulo? Dependente de módulo, é um módulo que existe dentro do seu projeto que você quer utilizar. Tá? Então, clica aqui na terceira opção. No caso, eu só tenho esse aqui para utilizar nessa biblioteca. Dou um OK e dou um OK. Quando eu faço isso, ó, onde que eu estou? O teste do passageiro, né? Tá aqui, ó, no teste do passageiro. Se eu vier aqui, ó, agora eu consigo importar a classe. Inclusive aparece, ó, br.gov, CPS, Fatec Garça, recursos, usuário. Agora está visível. Dá o ID e o nome aparecem para mim. Tá, mas qual que é o scope? Voltando ao scope inicial, a gente tem um intern, que é um modificador de acesso só para módulos. Digamos que, por exemplo, que eu quisesse que no usuário só, só a variável, ou melhor, a propriedade ID só fosse interna, tá? Interno. Quer dizer o quê? Que ela não é visível fora. Tá? Então, se eu voltar aqui no teste do passageiro, ó, usuário ID, não tem acesso, ó, você não pode acessar. Até que recomenda, torna ele público. Eu não quero, meu ID é interno, tá? Se eu voltar aqui no teste do passageiro, isso no teste do passageiro. Se eu vier no teste interno, uma classe que eu criei dentro de recursos, está aqui dentro, dentro de recursos, está dentro do meu módulo, o ID ó, não reclama. Ele está de boa aqui. Tá? Então, eu poderia, inclusive, criar ele assim, ó. Quando eu venho aqui, deixa eu ver, criar o init, lembra do init? Aquele método que é chamado assim que eu instancio, tá? Podia fazer assim, ó, ID recebe o quê? Vamos fazer um intervalo aqui de 1 a 1000, só para exemplificar, tá? E random. Se eu fizer direito, vai, né? 2 pontos, né? Entre parênteses, ponto, random, tá? Vou criar um ID randômico aqui. Vamos colocar aqui interno, vou colocar aqui dólar ID, tá? Vai funcionar aqui. E vou gerar um ID novo aqui para o usuário, tá? Vamos testar no passageiro aqui. Passageiro não, no teste interno. Vamos rodar aqui. Pronto, ó. Nossa, calculou um fulano. Vamos rodar de novo. Por que ele pegou um? Porque eu forcei, né? Eu modifiquei. Eu instanciei e ele criou alguma coisa. Eu vi aqui e modifiquei. Vamos tirar isso. Tá. Rodar de novo. 620, 660, 998, beleza, funcionou. Então, eu venho aqui agora, voltando aqui, vamos voltar para o nosso objetivo. Bom, ele está visível interno. Eu, dentro do teste interno, por algum motivo, eu preciso trocar o usuário dentro do meu módulo de recursos, poderia vir aqui, ó, um usuário, usuário.id e modificar, tá? Vai ser 1, 2, 3. Por algum motivo, eu preciso fazer isso. Tá? Então, aparece 1, 2, 3, fulano calculando o preço de corrida. Já fora do módulo, aqui no passageiro, eu não consigo modificar, porque o ID é interno dele. Então, eu estou submetido ao encapsulamento da classe. Tá? Se eu mandar rodar aqui, ele vai buildar 543, se eu rodar de novo, 354, etc. Então, dentro da minha caixa, dentro do meu módulo recurso, eu consigo acessar o ID. Tá? Tá, mas só fez isso na teste, só fez isso no usuário. Você podia criar um segundo recurso aqui, ó.
chamado carro. Tá na classe carro. Essa classe carro teria o quê, pessoal? Teria um método chamado finalizar corrida. Tá? Ao finalizar a corrida, então, vamos vir aqui, ó, int finalizar. Opa, chama ele de novo. Vou entrar em loop aqui, ó. Finalizando corrida. Tá? Só que internamente, ó, eu passaria aqui um objeto do tipo usuário, tá? Passaria. E antes de finalizar a corrida, eu chamaria o calcular corrida. Tá? Tudo bem? Então tá. Perfeito. E aí, só para a gente testar aqui, estou dentro aqui do carro, e é um main aqui, ó. Main, var usuário, tá? Igual usuário, aqui. Tem usuário com ID. Ah, consigo acessar ID? Consigo, porque eu estou dentro de recursos, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 456. Vou colocar tudo. Tá? Para ficar... Para vocês verem que não foi modificado. E vou criar uma instância do próprio carro, né? Carro. Igual carro. Instância objeto. Tá? E aí eu faço o quê? Carro. Ponto, finalizar corrida. Vou ter que passar a corrida de quem? O usuário X, Y, Z. Tá? No caso, quem é o usuário? Eu coloquei o ID, né? Vamos colocar aqui, o usuário. Ali era esse usuário aqui é o Cicrano. Cicrano. Tá? E rodei. Funcionou. Modifiquei aqui, ó. 111. Se eu deixasse comentado aqui, claro, né? Eu ia criar um outro. Ia gerar um código aleatório. 559, 345, etc. Se eu tiro aqui, fica sempre fixo aqui. Tá, ó, sempre 111 aqui. Bom, então com isso que a gente conseguiu ver o quê? Que com o internal, eu consigo acessar um método, uma propriedade que está declarada como internal, ou seja, é visível dentro do módulo. Tem classes diferentes, tá? Teste interno, usuário, carro, né? Então, eu consigo acessar a propriedade ID de uma classe usuário dentro de carro, dentro de teste interno, tá? Eu consigo acessar. Por que que está dentro do módulo? Se eu viesse aqui no módulo do passageiro, eu não consigo, como a gente viu, ó, eu não consigo acessar. Tá? Ponto ID, ó, não aparece. Não tem, existe o ID. Não existe para mim. Tá? Eu não consigo. Bom, com isso, então, a gente encerrou aqui, vamos ver, descobriu aqui todas as partes aqui dos nossos modificadores aqui de encapsulamento, que a gente comentou. Público, privado, protegido e interno. Público, quando eu quero deixar disponível para todo mundo. Privado, só dentro da classe. Protected, na classe e para subclasses que herdar dele. Interno, para qualquer classe dentro de um único módulo. Tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se deixarem comentários, fique à vontade, ok? Até a próxima aula.